sei como é que funcionam essas coisas. A gente escuta às vezes 20 vezes achando que sempre vai dar. Não dá. A primeira vez dá o ânimo para a gente vir a casinha, depois enfraquece. Nós devemos entender, meus amados irmãos, que os desertos que Davi passou, referente à sua família, referente a Golias, referente à sua família, de família matrimonial, com a sua esposa, referente às coisas que ele tinha na sua vida, tudo isso foi perdido. 15 anos estão se passando até o ponto de Davi recobrar o que lhe era devido perante as coisas de Deus. E não adianta a gente ficar imaginando que Deus faz de uma forma ou faz de outra. Não. Deus sempre tem propósito. E se eu e você tivermos propósito perante o Senhor, Deus vai entrar com providência na minha vida e na sua vida. Não adianta, meus amados irmãos. Se esquecermos o propósito de Deus, nós vamos ter que voltar e buscar. E a subida para buscar é sempre mais forte. É sempre mais íngreme. Parece que o degrau é sempre mais forte. Mas quando nós estamos na posição, olhando Jesus aqui na mesma linha no horizonte, é só caminhar e chegar. Não tem obstáculo. Mas no deserto tem que subir as dunas, tem que descer, tem que andar em sol escaldante, tem que passar frio à noite. Vai faltar a água e o alimento quando estamos no deserto. Mas lembre-se que o melhor ensinamento está no deserto. É lá que Deus abre a rocha para beber água. É lá que nós temos a provisão que somente vem do céu. É lá que o maná aparece. É lá que a nuvem pode ser coberta. E é lá que a coluna de fogo pode estar nas nossas mãos. Entendemos assim: quando um homem se volta contra Deus, como foi o caso de Saul, que está ali em 1 Samuel 28, que ele vai consultar feiticeiros, irmãos, isso é abominável às coisas de Deus. Então nós devemos entender, meus amados irmãos, que não devemos nos voltar contra Deus. Pode vir a luta que vier, pode vir a dificuldade que vier. Se ficar contra as coisas de Deus, murmurar, blasfemar, teremos problemas. Porque Deus vai permitir tirar a mão e daí vai ser mais perigoso. E daí fica ruim. Já tive casos de orar por uma pessoa. Oramos, irmão. Estamos aqui para orar. Quando vai orar, Deus fala: não põe a mão nessa prova. Eu vou ficar bem sossegado. Eu tiro bem rapidinho a mão, ponho ela no bolso e ó, vai se consertar primeiro. É assim, irmãos. Fizemos algumas visitas, né, irmãos? Não foi fácil. Mas tivemos um bom salto. Deus falou com 2 pessoas, curou e salvou vidas. Foi benção. Chegamos perto das 11 horas, 23 horas, estávamos perto de casa. Mas Deus fez benção. Eu tenho certeza que vai mudar algumas coisas aí naqueles lugares que nós fomos. Em nome de Jesus. Irmãos, Davi vai começando as guerras. E com um pequeno exército de 600 maltrapilhos praticamente. Problemáticos, com dificuldades. Davi pega esse pequeno exército e vai. E começa a vencer milhares e milhares de filisteus. E assim vai. E vai ganhando luta, e vai ganhando luta, e vai ganhando luta. Porque Davi confia no Senhor. E ele sabe por que Deus o chamou. Quer louvar o Senhor? Louve. Mas põe a vida no altar. Não adianta. Se não fritar carne, como é que Deus vai operar? Sem unção, é só mais um CD na praça. Mas com unção, é certeza da venda garantida. É assim. Irmãos, o melhor negócio é quando uma pessoa te indica o teu trabalho para alguém. É bênção. Pode pegar que é bênção. A mensagem é bênção. O livro é bênção. Vai te abençoar. Agora quando fala, olha, aquele irmão não é bem assim, ele não vive muito aquele negócio. Daí é problema. Então nós temos que ir para o deserto para Deus tratar. Temos que ter uma intenção, meus amados irmãos, que o Senhor tem que viver na minha vida e na sua vida. Davi, nesses 15 anos, passou muitas angústias. Passou muitas situações de adversidades. Davi viu a sua vida por um fio. E nós podemos entender que mesmo de uma tropa de 600, num determinado momento só ficou 200. Ficou 1/3 do tempo das pessoas que estavam
com ele. E mesmo assim ele entendeu que o Senhor estava com ele, que a vitória era sua em nome de Jesus. Então devemos entender, meus amados irmãos, que Davi, ele tinha um propósito dentro do seu coração aos 15 anos. E conseguiu assumir o seu reinado depois de 15 anos, aos 30 anos. Ao qual conseguiu reinar 40 anos. Ele conseguiu 7 anos e 6 meses na casa de Judá. E depois mais 32 anos e meio ele reinou por toda a Israel. Meus amados, Deus tem uma promessa para a minha vida e para a sua vida. E se nessa promessa a gente se desviar para a direita ou para a esquerda, murmurar, não haver mudança constante, não houver santificação, não houver busca verdadeira em espírito e em verdade, não quebrar o barro do nosso, que é o nosso vaso, não entrarmos na olaria do Senhor, nós pouquíssimos iremos ver. Mas quando santificamos a nossa vida, pedimos para que Deus faça a sua vontade, Deus tem um propósito maravilhoso de abençoar. Amém. Os desertos de Davi são os nossos desertos. Talvez você não pisou aí na areia quente, 45 graus. Talvez você não ficou sem beber um pouco d'água durante essa caminhada. Talvez as pessoas que ficaram para te ajudar e não te ajudaram, ficaram no meio do caminho. Mas eu posso falar uma coisa para você. Nós temos um Deus que não nos abandona. Aleluia. Nós temos um Deus que está conosco lado a lado. Nós temos um Deus maravilhoso que nunca nos abandonou. Eu e você somos infiéis, mas Deus é fiel. Aleluia. Eu tenho a certeza que, como Jó colocou, que eu sei que o meu Redentor vive. Nós devemos ser assim diariamente. E por certo se levantará. Chega de fazer força com os próprios braços, com o próprio corpo. Chega de se esforçar ao ponto de querer que a luta vai ser ganha por você, que a luta vai ser ganha da sua forma. Deus não trabalha assim. Os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos. Os caminhos do Senhor é como muitos pregam, Ele complica para depois explicar. Ele te leva lá naquela curva, naquele monte, e te traz de volta. Mas você fala, porque tem ido reto. Mas Deus não trabalha na nossa visão, com o nosso horizonte. Ele trabalha na visão dele. Que Ele sabe que quando nós estamos subindo, murmurando, nós podemos descer glorificando. É assim que Deus faz.